você é vascaína. Deu pra ver, né? Está feliz com esse momento do Vasco? Porque todo mundo achava que o Fluminense ia esculachar o Vasco. Que o Fluminense ia passar por cima do Vasco. Que o time esquece isso, meu irmão. Deixa pra lá. Nós somos obrigados. Questão contratual. É isso aí. A gente até tem uma pontuação interessante. Aí tem 95% de posse de bola, 45 chances. Isso dá gol? Não, o que vale no futebol é bola na rede. Tem que meter bola na rede. Nem sei. Quanto mais fez? Não foi empate, o jogo terminou empatado. Para o Maurício Barbieri, porque você olha aí o recorte desse início de campeonato do Vasco, foi contra o Galo, contra o Palmeiras, contra o Bahia e contra agora o Fluminense. Contra o Bahia, Luiz estava na narração, eu e Pedro nos comentários, eu e Pedro destacamos muito, especialmente no segundo tempo, o como o Bahia estava bem no jogo, como o Bahia estava encorpado no jogo. O Vasco perdeu, não é um resultado absurdo e nem surpreendente, porque o time do Bahia é um time bem montado, é um time que vai evoluir muito dentro da competição. Agora vamos lá, Galo, Palmeiras e Fluminense. O Vasco venceu o Galo e empatou com o Palmeiras e Fluminense. Concordamos todos que Galo, Palmeiras e Fluminense nós colocamos ali numa lista de primeiros lugares da tabela. Não vou cair nessa história de cotado para disputar, ganhar o título, mas é primeiros lugares de tabela. E o Vasco saiu-se bem. Eu só incluo mais uma situação em questão do Ganso, né? A forte marcação dos 3 jogadores do meio campo do Vasco. Né, o Rodrigo, o Andrei e o Jair. O Ganso tinha hoje foi até mais um jogador de marcação do que de criação. Exatamente. O Jair participou muito pouco perseguia muito o Ganso. Então essa dificuldade, tanto que o Diniz chamou ele pelo lado direito para o Ganso receber essa bola para um lugar mais confortável para iniciar as jogadas. Eu acho que esses 3 jogadores do Vasco fizeram com que o Ganso tivesse muitas dificuldades. Pegando um gancho do que o PC falou sobre a campanha do Vasco aqui com os 3 times que praticamente são, pelo menos antes de iniciar o Campeonato Brasileiro, eram candidatos ao título, Atlético, né, Palmeiras e Fluminense. Eu acho que diz muito o que é o Vasco, né? Quando o Vasco tem que se impor como um jogo propositivo, de ter a posse, de ser o maior dentro do campo, como foi contra o Bahia, ele tem dificuldade, porque no primeiro tempo contra o Bahia, as boas oportunidades que o Vasco teve foram momentos que o Bahia deu a oportunidade para o Vasco fazer uma bola longa, não foi um Bahia lá dentro da sua área e o Vasco tendo que construir. Quando o Vasco sabe que vai pegar uma equipe que, tecnicamente, pelo modelo de jogo, vai impor um ritmo e o Vasco vai ter que baixar a marcação para usar os espaços, o comportamento do Vasco é até melhor. Eu acho que o entendimento do torcedor também. O torcedor que foi hoje para o estádio do Vasco, ele sabia que o Fluminense ia ter mais posse, que em algum momento ia amassar. Ele entende esse comportamento. E aí, quando vai para um jogo em que o Vasco tem que se comportar como o maior, né, no sentido do jogo, não da história, ter o comando, o controle do jogo, e às vezes tem a dificuldade de criar as alternativas, né? Porque não é fácil furar um bloqueio de linha de 4, linha de 5, não é fácil. Ainda mais bem feito. Ainda mais bem feito. Então, assim, mesmo o Fluminense tendo esse volume, é difícil você entrar ali, cara. Criar movimento. É o mais difícil. É o mais difícil. Por isso que muitos treinadores optam por dar um pouquinho a bola para o seu adversário e usar o contra-ataque. Mas esses 3 times citados pelo PC, candidatos ao título, e outros que, de repente, são também, que o Vasco vai enfrentar, o comportamento do Vasco vai ser melhor do que o Vasco ter que propor ir para cima e ter estratégia de vencer o jogo. Diga aí, Luiz. Os melhores resultados são esses. Vasco teve pouquíssima posse de bola contra o Galo, contra o Palmeiras e contra o Fluminense. Quando teve que propor o jogo contra o Bahia, teve muita dificuldade. E até porque o Bahia é um time muito bem montado. Mas aí, voltando à questão de todo jogo, ele dá um ensinamento para os técnicos. O Barbieri está ficando cada vez mais claro e mais nítido qual vai ser o perfil do Vasco dentro da competição. Consequentemente, o Pedrinho trouxe esse dado também que eu considero interessante. O torcedor também vai percebendo isso. Ele sabe que o Vasco não poderá ser, contra determinados adversários, uma equipe arrebatada, que vai para cima, que encara. Agora, o desafio será quando enfrentar times com menos técnica ou técnica equivalente, capacidade equivalente, de como ser uma equipe que fique com a bola e combine posse de bola com criação de oportunidades. O Roger, aproveitando para colocar um assunto aqui dentro do que é a proposta desse Fluminense, e como a gente sabe que é ter a bola e tem a bola sempre, o Marcelo, né? O Marcelo hoje é titular mais uma vez, fez o 5º jogo com a camisa do Fluminense, ele sai aos 34, 35 do segundo tempo, quem entra é o Lelê, na vaga do Marcelo. Como é que foi o Marcelo no jogo?